segunda página tá assim: a primeira coisa que deve ser enfatizada é a salvação pela graça, é isso? Aham. Então tá bom. Então nós vamos partir desse ponto. Olha, tem coisas que são básicas, tem coisas que são bastante simples, entendeu? Que vocês já conhecem, que já estão nessa caminhada cristã há muito tempo. Então algumas coisas nós vamos passar, não é passar por cima, a gente vai dar uma adiantada, tá? Mas Só dá uma pincelada. Isso, mas a primeira coisa, e qualquer dúvida que vocês tiverem pode perguntar, tá bom? Aham. Eu acho que o Google Meet faz 40 minutos, a gente faz 40 minutos de aula hoje, mas a gente faz umas 2, 3 aulas por semana. Aham. Pra gente ganhar tempo, porque a gente só tem 2 ou 3 semanas, né? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa que deve ser enfatizada: salvação é pela graça, né? Não de graça, né? Houve um preço, alguém pagou o preço e foi um alto preço, né? Preço de sangue. Pela graça. Graça quer dizer favor imerecível, tá? É algo que nós não merecemos, mas nós recebemos da parte do Senhor. Efésios 2:8 é um texto que vocês devem saber de cor. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? É o que muitas religiões, principalmente o catolicismo, uma das coisas que o protestantismo é diferente, né, e choca com o catolicismo, essa é uma das coisas, tá? Fora as indulgências, ter que orar pelas almas que já morreram, enfim, não vou entrar nesse caso aqui. Mas uma das coisas é que outras religiões pregam que a salvação vem pelas obras. Por que eu devo fazer obras? Então, já que a salvação não vem pelas obras, eu não devo ajudar ninguém? Não. Você ajuda porque você é salvo. Entendeu? Sim. Esse é o princípio básico. Então eu ajudo porque eu sou salvo. Segundo, para a gente ganhar tempo, como tomamos posse da salvação? Hoje existe uma pseudo-teologia, hoje existe uma falsa teologia. Aliás, eu não posso usar essa expressão falsa porque existem 2 princípios, né, que divide o protestantismo. Não vamos entrar nesse caso, mas é a questão do arminianismo e o calvinismo. O calvinista, ele diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Senão, nós não entendemos assim. Porque você pode perder a sua salvação. Como, pastor? Fugindo dos padrões bíblicos. Hoje você está firme e forte com Jesus, amanhã você não quer nada com Deus. Entendeu? Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso. Então a salvação é algo que Paulo diz que você tem que cuidar dela. Cuidar dela, você tem que guardar, você tem que zelar, porque você pode perder esse privilégio. É como se fosse um presente. Você recebe um presente, mas você pode perder esse presente. Então nós temos que tomar posse da salvação. Tem os textos aí de 1 João 1:9. Vamos ler esse texto só para a gente entender. Vocês têm aí como abrir? Essa aí é a primeira epístola, a primeira carta de João. Lá no finalzinho do Novo Testamento. João é o penúltimo antes do Apocalipse, né? Ele escreve a primeira, segunda e a terceira epístola. Primeira, segunda e terceira carta. 1 João 1:9. O que diz o texto? Olha Se aí. confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que acontece? Se confessar, só há perdão de pecados se houver confissão. E outra coisa que é importante, eu preciso ressaltar isso para vocês. Se não houver confissão de pecado, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso pagar o preço que for, que não vou prosperar, não vou para frente. Porque a Bíblia diz que aquele que não confessa o pecado e deixa, não prosperará. Então, um dos problemas que muitas pessoas hoje não conseguem romper é por falta de confissão de pecados, tá? E aí temos aí o clássico texto de Romanos 10, 9 e 10. Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Eu vou ler o texto que eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Por que eu devo confessar a Jesus? Pastor, por que o senhor faz apelo na hora do culto? Porque a pessoa tem que vir confessar a Jesus. Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então tem que haver essa confissão. Tem que haver confissão pública e tem que haver confissão diante de Deus, tá? É importante entender que você tem que abandonar as práticas pecaminosas e mundanas. Por que nós somos taxativos em algumas práticas mundanas? Porque muitas práticas mundanas, elas dão liberalidade, elas dão legalidade, ou seja, elas abrem porta para que o mal entre. Eu já atendi várias famílias, já atendi pessoas que diziam assim para mim, ó, vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia não fala que beber é pecado. Aonde? Me mostra na Bíblia que fala que beber é pecado. Não existe nenhum texto na Bíblia que fala que beber é pecado. Condena embriagar-se. Agora, eu já atendi casos de pessoas, e vocês conhecem, histórico de alcoolismo dentro de casa e por aí vai. Então isso é uma abertura. Isso eu estou falando do lado físico, do lado biológico. Você ingere o líquido, você ingere a bebida, você acaba ficando viciado, né? Nem todo mundo, mas algumas pessoas. Agora, pro lado espiritual, tem algum efeito? Tem. Quando você trata com o lado espiritual, o diabo usa muitas artimanhas, muitas coisas para adentrar, para prejudicar. Eu já atendi famílias que o demônio do alcoolismo estava literalmente dentro da casa deles. A mulher me ligou de madrugada e eles eram crentes, né, entre aspas, né, porque o verdadeiro cristão não tem essa prática. Por isso que na hora do batismo tem que saber, você bebe? Olha, nós não aceitamos pessoas que bebem como para ser membro da igreja. Ah, pastor, então na igreja todo mundo é perfeito? Ninguém é perfeito. Agora, você vai prestar conta pelos seus atos. E eu pelos meus. Por exemplo, eu tenho que ensinar isso para vocês. Entendeu? Sim. Se a pessoa batizou, aceitou Jesus e ela continua na prática do pecado, ela só vai atrair problema para ela. Essa família me ligou e aí nós fomos atendê-la e ela me contou a história. Pastor, eu levantei de madrugada para ir no banheiro e quando eu fui no banheiro, e eles tinham a prática de bebida, gostavam de beber sim. Na geladeira tinha cerveja, bebida alcoólica, enfim. Não escondiam porque disseram que vieram de uma outra denominação e lá o pastor não proibia. Ok, beleza. Me ligaram de madrugada, eu fui lá, me disseram, olha, eu levantei para ir no banheiro de madrugada e quando eu fui na cozinha, passei na cozinha, eu senti um forte cheiro de cigarro. E eu achei aquilo estranho. E aí eu vi barulho, como se fosse barulho de garrafa batendo no outro. A pessoa falando comigo de madrugada. E aí eu passei do banheiro e fui pela parte da ilha da cozinha para ir para a pia. Quando eu viro na pia, eu encontro esse indivíduo abaixado debaixo da minha pia. Ela falou para mim, essa pessoa. Aí ela foi descrevendo. Eu falei, como é que é essa pessoa que você viu lá? Ela tava assim, tava com um charuto na boca, tava com a roupa branca, um chapéu branco, e foi descrevendo. Aí eu peguei e mostrei para ela, é isso aqui que você viu? Ela falou, exatamente. Aí eu falei, olha o nome dele aqui, ó. Chama Zé Pilintra, espírito demoníaco que trabalha na área da mentira, da bebida alcoólica e divisão de lares. Ela começou a chorar e tal. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos dar legalidade ao diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. É o ponto D, abandonando as práticas pecaminosas e mundanas, tá? Por quê? Porque agora com Cristo você se torna uma nova criatura, entendeu? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Então agora você é verdadeiramente um filho e uma filha de Deus, porque você está trilhando esse caminho. Tá bom? João agora já não é a epístola, já é o evangelho. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que texto interessante. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existem pelo menos duas classes de pessoas no mundo: os filhos e os que não são filhos. Quais que não são os filhos? As criaturas. Porque pela carta de João, aí, o Evangelho de João, só é filho aquele que recebeu o Senhor Jesus. Então aquele que não tem Senhor Jesus, ele não é filho, ele é criatura, como qualquer outro ser. Ele é uma criatura. Então nós fomos chamados, nós somos feitos e formados filhos de Deus. Deixamos de ser criatura. Quando eu aceito a Jesus, eu deixo de ser criatura. Fui criado, todos foram criados. Mas agora eu não sou criatura mais, eu sou filho de Deus, tá? E não só isso, mas você agora é uma nova criatura. Pastor, como assim? Eu era filho, agora eu sou nova criatura? No sentido genético, você se transformou espiritualmente numa nova pessoa. Vai lá, 1 Coríntios 5:17. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: olha, esse texto está errado. Esse texto está errado, peraí. Aqueles que estão em Cristo. É 2 Coríntios, ali eu coloquei 1 Coríntios, tá certo. É segunda carta, 2 Coríntios 5:17. Sabia? Ó, diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá certo? E agora você pode ter a verdadeira alegria. Lucas 10:20. Mateus, Marcos, Lucas 10:20. Diz assim a Bíblia: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Quando eu aceito a Jesus, por isso que esse novo ser, essa nova criatura, essa nova pessoa, ela tem toda uma identidade, ela tem um novo nome, ela tem uma nova identidade, ela tem um novo corpo, né? Ela tem uma nova moradia. O verso 20 diz assim: alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. E o nosso nome está escrito nos céus. Por quê? Porque eu me tornei uma nova criatura. Tá certo? Parte 4. Sim. Então, o que Deus fez por mim? Eu tô correndo, tá, gente? O que Deus fez por você, por mim? Primeiro, perdoou os nossos pecados. Segundo, nos deu uma vida nova espiritual. Terceiro, deu-nos a justiça. Deu-lhes a sua justiça. Quarto, Cristo se uniu a você. Antes de ter Jesus, nós estávamos separados, desgarrados. Hoje nós temos livre acesso através de Jesus. 5. Ele deu todas as promessas da Bíblia. Eu sempre digo, domingo eu disse, que Deus não vai me abençoar.
Ele já me abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos e a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então eu tenho por promessa, como por exemplo, eu tenho meu filho, você tem os filhos de vocês, tudo aquilo que é de vocês, na ausência de vocês, com Deus é diferente, que Deus nunca vai ficar ausente. Mas na ausência de vocês, quem herda é os filhos. Então nós temos por herança, tá? Sexto, o Espírito Santo lhe ajudará a viver uma vida transformada. Somente com a ajuda do Espírito Santo viveremos uma vida transformada. Não existe outro caminho. Não existe outro jeito. Não é meditação. Ah, pastor, eu estou fazendo meditação. Ah, eu estou fazendo yoga. Ah, eu estou fazendo isso. Não, é só com o Espírito Santo. Porque só Ele pode nos ajudar, tá bom? Sétimo, conserve uma vida de arrependimento e fé. Esse texto eu preciso ler, Hebreus 11. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento, gente. Pecar todo mundo erra, eu já pequei hoje várias vezes, vocês também. Peca no pensamento, peca nas atitudes, peca nas palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque a Bíblia diz que pelas suas palavras sereis julgados e pelas suas palavras sereis condenados. Mas a gente tem que pedir perdão, entendeu? Porque quando a gente peca em pensamento, a gente faz alguma coisa, a gente consegue perdão, mas a gente tem que tomar cuidado porque as atitudes, elas geram consequência. Então uma palavra mal empregada, uma palavra maldita. Hebreus capítulo 11, é o texto da fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que se não veem, tá? Oitavo, procure obedecer o que a Bíblia ensina. Segundo Timóteo, vocês têm uma apostila com vocês aí, essa apostila é fantástica. Vocês têm tudo aí com vocês aí. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, ele diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, nós devemos procurar apresentar a Deus, diante de Deus, não é como um coitadinho, não é como um miserável, ah, Jesus me ajuda. A gente ora muito assim, mas Paulo diz assim, que eu tenho que me apresentar a Deus aprovado. Ou seja, Deus não é esse negocinho que o pessoal pensa aí não. Ah, Deus é bom, Deus é amor, não sei o que lá mais. Deus age com justiça. Deus opera com justiça. Então nós temos que tem que procurar apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Ponto 5. Como ter certeza da salvação? Como é que eu tenho certeza da salvação? O que te garante que você é salvo, Giliardi? O que me garante que eu sou salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu ou não? O que te garante isso? Que convicção que você tem? Ou você não tem essa convicção? Pastor, a gente tem que ter convicção pela fé que a gente tem. Mas, infelizmente, somos pecadores. Então, talvez alguma atitude que eu possivelmente cometi, talvez possa pesar em relação a eu estar no céu ou não. Mas a gente pede perdão pelos pecados todos os dias. E você, irmã Débora? O que te garante que você vai para o céu? Olha, é isso que o Giliardi falou, pastor. Que falha, a gente todos os dias, a gente pede perdão, mas também não garante que a gente hoje vai morar no céu. Bem, eu sou melhor que vocês ou sou pior que vocês? O senhor é carne, o senhor é igual a gente. Então pronto, mas por que eu tenho certeza que eu vou se eu fechar os olhos aqui agora? E você não tem certeza. Porque você tem que ter convicção. Vocês têm que ter certeza. Pecar, eu peco. Todo mundo peca.
Nós somos pecadores. Romanos diz, ó, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória, estão separados. Porém, 1 João 1,7 diz assim, ó, olha só. Mas se andarmos na luz, primeiro, andar na luz, tá? Andar na luz. Porque quem anda na luz não vive em trevas. Existe uma diferença muito grande em pecar, ok? E viver pecando. Pecar e viver no pecado, tá? Isso que é o grande problema, que muitos vão, infelizmente, vão ter uma grande surpresa. Porque acha que, não tem nada a ver, essa palavrinha tem nada a ver, isso é um negócio muito perigoso, né? Não, isso aqui pode, é porque é coisa do homem, não, isso é coisa da igreja tal. Preciso me arrepender, porque se não houver arrependimento, não há salvação. Vocês precisam entender isso muito bem claro. Se não houver arrependimento, não há salvação. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso, tá? Remorso é aquele sentimento que você sente, que você se sente culpado, que você chora, mas você volta a fazer a mesma coisa. Isso é o remorso. Você sente até, ai meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Estou arrependido. Não é arrependido, você está com remorso. Porque quem se arrepende, ele deixa. Quem arrepende, ele abandona. Quem arrepende, ele tem nojo. Quem arrepende, ele não quer voltar a fazer aquilo. Ele tropeçou. Paulo diz assim, que os vossos pecados, que o errar, o pecado do cristão, ele seja um tropeço na sua vida. Você está caminhando, você tropeçou. Ninguém pode impedir você tropeçar. Agora, não fique prostrado. Não caia. Ou caiu, não fique prostrado. Levante. Então, vocês têm que entender que pecado, todos têm pecado. Todos nós pecamos. Mas o grande diferencial é arrependimento, pedir perdão, é correr para os braços de Jesus. É pedir perdão, Senhor, me perdoa, eu pequei e tal, e tirar esse sentimento, tirar essa angústia, tirar essa dúvida do coração, e o Espírito Santo vai te dar. Ele vai colocar um sentimento no seu coração que só Ele sabe colocar. Só Ele sabe deixar dentro da gente, que a gente sente aliviado, a gente sente perdoado. Então só Ele pode perdoar pecados. Então, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Primeiro, pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Olha lá, 1 João 5,11. Diz assim o texto, ó. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, tá? Então, esse é um deles. E o verso 13. E estas coisas, olha só. Vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no Filho de Deus. Ou seja, João está dizendo, vocês têm a vida eterna de vocês, tá? Só vocês podem jogar fora, abrir mão daquilo que foi dado para vocês. Então, primeira coisa, como ter certeza da salvação? Pela palavra. A palavra de Deus diz isso. Segundo, pela confiança íntima que o Espírito Santo lhe dá. É o que eu acabei de dizer. Ele vai colocar um sentimento no seu coração que só Ele dá. Só Ele pode fazer isso. Romanos 8,16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? E terceiro, como é que eu tenho certeza da salvação?